paz de Cristo, sejam bem-vindos. Nossa lição de número 9, João, a Epístola do Amor. Pensar no Evangelho de João é pensar na doutrina do amor. Apesar de que o apóstolo Paulo ter escrito o hino ao amor em 1 Coríntios 13, a teologia do amor é extremamente joanina. Então temos, porque Deus amou o mundo de tal maneira, isto é, o amor salvífico em João 3,16, mas hoje, dentro das epístolas universais, vamos trabalhar então a epístola do amor a partir de 1 João. Então, João tem 3 cartas, primeira, segunda e terceira. A primeira, uma carta geral, a segunda, a igreja, que é a senhora eleita, que então a senhora eleita seria uma metáfora para uma comunidade, e a terceira é a Gaio, que é um líder da igreja primitiva. Pensando dessa forma, a epístola de João tem, é claro, uma luta contra o gnosticismo. A gnose é um conhecimento, mas o gnosticismo são doutrinas que vão surgir no final do primeiro século, pensamentos cristológicos controversos que negavam principalmente a encarnação, a humanidade de Cristo. Pelo gnosticismo, o Cristo cósmico entra no Jesus humano, toma a posse dele e o abandona na cruz. E pelo contrário, a teologia sadia mostra que Cristo padece na cruz. Não chega a ser a morte de Deus no sentido teológico pleno, mas Deus Filho morre para que você e eu não experimentássemos o que Cristo experimentou na cruz. A morte de Cristo na cruz faz com que Cristo experimentasse a rejeição de Deus. Por isso ele diz, Deus meu, porque me desamparaste. Citando, Deus meu, porque me abandonaste, citando o Salmo 22:1. Isso implica pensar que Cristo assume a rejeição para que nós, como filhos amados, pudéssemos não experimentar tal rejeição. Então a teologia do amor vai nos testemunhar que o que Deus fez como paradoxo por meio da morte de Cristo, trazendo para nós então uma salvação. Na morte de Cristo encontramos a vida. Por isso, o primeiro tópico, a testemunha da luz e da vida, demonstra que João trabalha palavras teológicas. Então, o Evangelho de João, as cartas joaninas, no nosso caso, o Apocalipse, estão recheadas de palavra teológica. Então, luz é uma palavra teológica de João, vida é uma palavra teológica de João. Então, João vai iniciar dizendo sobre a própria encarnação, que tinham visto, tinham tocado a palavra da vida. E essa heresia gnóstica, então, tira esse toque, essa humanização de Deus a partir de Cristo. Isso é algo interessante. Cristo é completamente Deus e completamente homem, mas na encarnação auto-renuncia, auto-priva-se de utilização dos seus atributos divinos, porque não tem como ser utilizado na limitação do corpo. Como Cristo usaria a onipresença estando preso a um corpo físico? Então, Deus é o Deus do impossível, mas também no que tange a salvação e nas organizações peculiares do mundo, Deus não é Deus de absurdos. Então, essa heresia gnóstica vai destruir a verdadeira ideia sadia e da sã doutrina da humanidade, do corpo físico de Cristo. E por isso João, então, começa a partir da luz, ou seja, a verdade, luz como metáfora para a verdade, luz como metáfora para a própria salvação. Se andarmos na luz, como na luz ele está, se tivermos comunhão um com os outros, o sangue do seu Filho Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Então, para ter a purificação, precisamos de 2 condicionais, isto é, andar na luz e ter comunhão. Isto representa algo fundamental, a comunhão no culto. Então, não existe uma comunhão virtual, no sentido pleno do mundo pós-moderno, onde quebra a comunhão do culto, onde se torna-se esvaziado da presença das pessoas. Com isso, o autor chega ao segundo tópico, a redenção em Cristo e a purificação do pecado. Então, o pecado, ele precisa ser retirado. Em seguida, o escritor sagrado vai estabelecer a nítida distinção entre os que andam na luz, isto é, na doutrina, na verdade, e os que andam nas trevas, na mentira, no erro. Lembrando que trevas é palavra teológica em João. Nicodemos, no Evangelho, visita Jesus quando? À noite, isto é, nas trevas, na ignorância, na separação, naquilo que se opõe a Deus. Então, as antíteses desses pares retóricos é bem interessante na construção de João, que vai trabalhar a questão da própria moralidade. Com isso, temos a intercessão de Cristo. 1 João 1, 9 e 10. Se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Então, ele vai trabalhar essa questão do pecado que
não exige ninguém a sua condição diante de Deus, mas um alerta de uma postura que precisa ser modificada. Então os gnósticos falavam, algumas linhas gnósticas, pode pecar, quem peca é a carne, o que vai ser destruído é a carne. Então, quando falou em 1 João 2:1b, que temos um advogado junto ao Pai, a palavra grega aqui é paráclitos, é a mesma palavra usada para o Espírito Santo. Na epístola, que ele vai utilizar, então, a mesma palavra para consolador no Evangelho. Olha como é interessante. Então temos 2 consoladores, 2 advogados. Um junto ao Pai, Jesus Cristo, um na terra. Quem? O Espírito Santo. Então, na terra, o Espírito está na igreja e colabora com a igreja. E no céu temos Jesus Cristo, o nosso defensor junto ao Pai. Por meio de qual meio posso ser defendido? Qual é a prova da minha defesa? A expiação dos pecados. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Olha como é interessante, não é algum pecado, mas todo pecado. Consequentemente, o autor chega então ao terceiro tópico da lição, que é os reflexos do amor, o maior mandamento entre todos, ou melhor, os reflexos do amor, o maior dentre todos os mandamentos. Qual é o maior mandamento? Amar. Pensando em santidade e olhando para o Pentateuco, olhando para o passado, percebemos que o Pentateuco é formado de 5 livros, mas o livro que está no meio é Levítico. Então temos Gênesis, Êxodo, Números e Deuteronômios. Então, Números e Deuteronômio formam as 2 últimas partes. 2 na frente e 2 atrás. No meio, Levítico. Qual é o tema de Levítico? Sacrifício. Qual é o tema de Levítico? Santidade. Mas qual é o centro de Levítico? Todo livro tem palavras-chave, todo livro tem teologias, ou uma teologia mestra e secundárias que dirigem e que apontam para a verdade que o autor quer escrever. Mas qual é o centro de Levítico? Levítico 19, 18. Amarás o teu próximo como a si mesmo. Sem amor não há santidade, sem amor não há comunhão, sem amor não há remissão dos pecados, porque por meio do amor nossos pecados também foram redimidos por Cristo. Por isso o autor trabalha as metáforas da luz e quem é da luz e das trevas. Inclusive ele trabalha também o Caim espiritual, aquele que mata o seu irmão, que está em trevas, é injusto e não é filho de Deus. Então a gente fala do filho de Deus e do filho do diabo, aquele que faz a vontade do diabo, que é matar espiritualmente outra pessoa ou acabar com a vida espiritual de outra pessoa, é uma das formas mais cruéis de eliminar a verdade de Deus. Então quem permanece na luz rejeita o mundo, rejeita as trevas, rejeita o comportamento de Caim, porque estamos em Cristo e Cristo se autodoa. E o príncipe desse século, João 16:11, precisa ser julgado e seu domínio, então, destruído por completo na vida de cada pessoa. Pensando dessa maneira, podemos perceber, então, que existe um grande mandamento. E o maior mandamento que podemos ter é amar. Amor, o ágape, é o autossacrifício, é a autodoação antes daquele que você não espera uma resposta positiva. Consequentemente, o tópico 4, a atuação do anticristo e seus efeitos na igreja, João vai falar da última hora e do espírito do anticristo e muitos que se fazem anticristos. O termo anticristo não aparece no Apocalipse. No Apocalipse é besta, mas que representa a figura do anticristo. E a terminologia anticristo aparece nos escritos joaninos. Então, muitos se fazem anticristos, isto é, negam a verdade do Evangelho de Cristo. Então, o espírito do anticristo já atua no tempo presente por meio da negação da verdade da encarnação. Isto é, falsos mestres que vão distorcer a verdade. Se tem feito nesse tempo anticristos. Anti, no sentido de grego, é em lugar de Cristo, ou tudo aquilo que se opõe a Cristo. Precisamos, então, como o João vai dizer, afastar essas tendências, essas influências negativas e assumir a nossa fé. Num contexto da própria epístola, a menção de que saíram de nós demonstram que não nos pertencem. O fato de sair do meio da igreja e ir para outra comunidade, no caso de João, há uma divisão dentro da comunidade joanina, saíram de nós porque não eram nossos, o que ele vai dizer, fala desses gnósticos que se afastam, então, por causa do ensino herético. Pensando dessa maneira, ele vai dizer que podemos vencer os falsos ensinos. Como? Pela unção do Santo. Que unção é essa? A presença do Espírito Santo. 1 João 2,20. Temos recebido, então, o discernimento espiritual por meio do Espírito Santo. E tal discernimento nos conduz a entender o que é verdade, o que é mentira, o que é verdadeiro, o que é falso, o que é de Deus, o que não é de Deus. E por isso,
podemos ter a mente clarificada, porque andamos na luz. E na luz podemos perceber claramente onde pisamos e o caminho que estamos seguindo. E esse caminho certamente é Jesus, o caminho, a verdade e a vida. Possamos então lutar contra o erro em um tempo onde a heresia torna-se bonita, onde se maqueia a heresia. Precisamos entender que a epístola de 1 João nos ensina a manter a firmeza em Cristo, a verdadeira luz, o verdadeiro amor e a verdadeira justiça. Porque só há justiça quando o amor, e quando amamos, a justiça de Cristo imputada a cada cristão, creditada a cada cristão, nos leva a ter a justiça de Cristo e aí ter, por consequência disso, o perdão dos nossos pecados. Possamos então, como João, defender a verdade, andar na verdade e andar na luz. Que Deus te abençoe. Até a próxima aula.